E eu sempre digo que o grande progresso da medicina realmente vai ser quando a gente não fizer mais cirurgia. Quando a gente tem, por exemplo, um câncer, o câncer é uma falha nesse sistema. Ele falhou de reconhecer que aquela célula está fora do controle. E aquela célula começa a se dividir independentemente do organismo. Ela começa a se dividir de forma errônea. Isso é o câncer. Então começa a crescer um tumor no pâncreas, no fígado, ele espalha no sangue, vai para o osso, vai para o pulmão, né? Perdeu o controle. E eu sempre digo que o grande progresso da medicina realmente vai ser quando a gente não fizer mais cirurgia. Você tem um câncer de fígado, eu vou corrigir o defeito e ensinar o seu organismo a liquidar esse câncer. E ele liquida. E nós estamos indo meio que para esse rumo, não é, doutor? Já existem várias terapias gênicas que tentam fazer isso. Existem já modelos experimentais, por exemplo, de tumor de suprarrenal, que tem uma mutação do gene P53, que é um gene controlador dessas mutações. Você devolve para as células aquela capacidade. O tumor desaparece. É como se fosse uma reprogramação? É. E o tumor desaparece e a célula vizinha não sabe que a outra célula morreu. Tamanha é a limpeza do processo. Não é uma quimioterapia que vai lá e destrói tudo, arrebenta o indivíduo, destrói célula boa, célula ruim. Tal. Não, o processo é dirigido. A hora que a gente souber fazer isso, e a gente já faz isso em algumas situações, mudou a medicina. Aí realmente é o grande progresso da medicina. Não fazemos mais. Porque a cirurgia, se você pensar bem, ela é extremamente primitiva. Eu tenho um tumor, eu vou lá e arranco o tumor. Uma coisa meio mecânica. Agora, toda a sofisticação. Hoje você tem toda a sala cirúrgica, equipamento, o robô fazendo a cirurgia, né? O Da Vinci aí faz as cirurgias e tal. Mas no fundo, você está arrancando uma coisa que é melhor ensinar o organismo a se defender daquilo, né? Eu acho que aí vai ser o momento que a gente fala a medicina realmente subiu um degrau. E nós estamos indo para esse caminho firmemente, doutor? Firmemente. Eu acho que a genética veio, e a biologia molecular, nós dizemos que a gente tem eras na medicina. Era pré-antibiótica, era pós-1940, surgiu a penicilina, 41. O Fleming, não é? Fleming, Alexander Fleming foi quem descobriu a penicilina. E como toda grande descoberta, é uma descoberta casual, que dependeu muito da observação dele. Porque eu sempre digo que a natureza te dá as perguntas e as respostas. A gente costuma pegar as perguntas e não prestar atenção nas respostas, mas as respostas estão lá. O Fleming colocou uma plaquinha de bactérias para crescer e esqueceu a plaquinha em cima da prateleira. Quando ele foi olhar, falou, puxa, esqueci. Mas quando ele olhou, tinha mofo, cresceu mofo ali no meio. Mas ele olhou mais que isso. Foi interessante. Onde está o mofo, tem um halo em volta que não cresce nenhuma bactéria. Esse mofo estava produzindo penicilina. E aí ele descobriu a penicilina. Então foi um acaso, mas fruto de uma grande observação. E nós temos uma segunda fase da medicina, que é a era pré-biologia molecular e pós-biologia molecular. Isso mudou muito a medicina. Você passou a entender mecanismos intracelulares moleculares. Nós não estamos mais olhando no microscópio as células. Estamos olhando a molécula. Nós estamos começando a entender mecanismos de regulação e é impressionante essa regulação que está dentro da célula. E uma coisa que impressiona muito é o seguinte, nós temos um DNA que tem toda a nossa informação genética. Nós somos o que somos porque nós temos um DNA que dá toda essa informação e isso é modulado pelo ambiente. Existe uma integração. Só que toda essa informação está numa única célula, que é a nossa primeira célula. A hora que o espermatozoide junta no óvulo, ele forma um ovo, esse zigoto inicial é uma única célula que você enxerga só com o microscópio. Dentro do núcleo dessa célula está uma fita de DNA que se você desenrolar dá 2 metros. Ela está dentro do núcleo da célula, que está no microscópio, e ela tem toda a informação para fazer tudo que nós somos. Isto é divino. Não tem outra palavra para isso. Isso é uma coisa absolutamente espetacular. É uma coisa absolutamente espetacular. Então, quando você olha isso, fala, gente, o que é isso, né? Como é que é possível uma coisa dessas, né? Só o Criador para fazer? Olha, é difícil de acreditar que isso tudo foi meio ao acaso, seleção natural e tal, e tal, e tal.